Olá, pessoal. Meu nome é Alessandro Faustino, sou sócio fundador da Assistec Agrícola e hoje nós estamos começando com o nosso primeiro podcast Assistec, onde estaremos aqui batendo um papo aqui com os sócios da empresa, falando um pouco sobre a empresa, contando um pouco sobre a nossa trajetória e falando também, fazer um bate-papo aqui sobre como está a lavoura dos dias de hoje, né? Mas me apresentando antes, né? Como eu falei, meu nome é Alessandro Faustino, eu sou paranaense, vim da cidade de Maringá, no Paraná, já estou aqui no Goiás há quase 30 anos, cheguei aqui no Goiás para trabalhar como pragueiro de algodão, né? Eu me formei em técnico agrícola na cidade de Dracena, no estado de São Paulo, em 94, e em 97 cheguei aqui no estado de Goiás para trabalhar como pragueiro de algodão. E nessa trajetória, trabalhando como pragueiro, fui trabalhar numa multinacional logo depois. Essa multinacional me trouxe até a cidade de Jataí, onde eu resido hoje, onde também é a nossa sede da Assistec Agrícola. E daí, em 2003, eu resolvi trabalhar de um modo diferente. Eu resolvi fundar a Assistec Agrícola, trabalhar com a parte de assistência técnica direcionada ao produtor no campo, onde eu trabalhava aí com visitas semanais, e os produtores começaram a achar interessante. Então, por causa disso, eu resolvi fundar a empresa e mostrar para eles um trabalho um pouco diferenciado, né? Em 2001, eu vim para Jataí em 2000, e em 2001 eu me casei com a Verônica da Dona, a mulher que manda em mim, né? E manda até hoje. Não tem jeito de falar para ela não mandar, né? E temos dois lindos filhos, o Miguel Faustino e a Luísa Faustino, né? Onde hoje nós estamos morando aqui em Jataí, toda a família, né? E crescendo a família aí, graças a Deus, né? Mas eu quero também aqui não falar somente da minha trajetória, eu quero também aqui falar com os sócios para onde eles vão trazer, explanar um pouquinho também sobre como eles chegaram até aqui, né? Mas falando um pouco mais sobre... Eu comecei, como eu falei, eu comecei em 2003, eu comecei sozinho, né, em 2003 com a Assistec Agrícola. Passamos por vários altos e baixos aí na agricultura, acompanhando desde essa época aí, soja tendo preços bons, soja tendo preços ruins. E assim mesmo assim, a gente foi brigando com o tempo aí, lutando e conseguimos vencer. E hoje nós estamos aqui com 25 anos aí, 23 anos, né? 22 anos de Assistec, né? E mostrando o trabalho nosso que é feito dia após dia. Então eu quero deixar aqui também com o Glauber para ele se apresentar e falar um pouquinho como foi que ele chegou até aqui, né, para chegar até a sociedade da empresa, onde que você se formou também, Glauber? Não, deixa comigo. Assim, eu sou o único goiano, né, dessa empresa, que faz parte da sociedade dessa empresa. Eu tive o prazer de conhecer o Alessandro em 2015, um pouco antes de 2015. Eu conheci o Alessandro. Hoje, na empresa, eu sou conhecido por quase todo lugar, eu sou conhecido como Bidu. Isso aí já é uma outra história para um outro podcast que não dá para contar agora. Mas eu me formei em Rio Verde. Formei em Rio Verde no ano 2005. Sou técnico agrícola também. E de lá para cá, minha trajetória, eu trabalhei um tempo na consultoria, mas na pecuária. Eu tinha essa intuição por pecuária, tenho até hoje. Eu acho que o agronegócio, num todo, é uma paixão para mim. Meus pais não foi criado nessa onda de agricultura, de pecuária, mas eu sempre tive uma paixão. Há tempos atrás ainda, montei em boi e tudo. Era uma paixão destrambelhada mesmo. E aí, assim, eu vi na agricultura um potencial maior do que na pecuária. E aí eu fui atrás, trabalhei com aviação agrícola, trabalhei de fiscal, em divisa de estado, tudo. E aí em 2014, por aí, eu falei, cara, eu preciso de entrar de cabeça na agricultura mesmo. Foi quando eu conheci a Assistec, através de alguns conhecidos, de alguns amigos aí.
e me apresentaram o Alessandro. Foi uma luta para achar esse homem, porque a correria é muito grande. O dia que eu contratei você como estagiário, eu estava cortando o cabelo. Cortando o cabelo, é isso aí. Você vê, eu fui correr atrás do homem lá, o homem cortando o cabelo e eu incomodando. Mas assim, até no começo era uma coisa assim meio duvidosa do Alessandro, tudo. Mas a gente foi destacando, crescendo, a empresa foi crescendo, se desenvolvendo e realizando um trabalho que o Alessandro já começou lá, deu 2003, realizar esse trabalho. E eu vim aprendendo muito com ele também. Já tinha uma paixão, já tinha uma ligação de estudo e querer aprender mais sobre agricultura. E aí a gente foi desenvolvendo tudo. E quando o Alessandro chamou a gente para ser sócio da empresa, né? Aí o Alessandro chamou a gente para ser sócio, para agregar mais valores para a empresa, e onde que a gente difundiu mais a Assistec, e aí veio o Denner, que vai contar a história também, e difundiu, acho que é uma parceria válida, uma parceria sadia, uma parceria boa, e é essa a minha história. Eu sou casado, tenho uma filha, e é todo o meu suporte, tá na minha família, né? Então, acho que a estrutura da gente, a base da gente começa aí, pela família, primeiramente a Deus, depois pela família, e assim a gente vai desenvolvendo. Hoje eu resido em Jataí, né? Estou residindo aqui em Jataí, e a minha região de atuação é Jataí, Jussara, e agora com expansão de mais algumas áreas, é capaz que eu vou ter que andar mais um pouco. Mas assim, a região de atuação, por enquanto minha, é Jataí e Jussara. Caiapônia, Doverlândia também faz parte. Caiapônia e Doverlândia entra também, faz parte. A gente tem alguns clientes lá. Mas é isso aí. O Denner, conta um pouquinho para nós aí, Denner, a sua história. Pessoal, depois de tanta história aí desses caras aí que é só experiência, para mim, fico até com vergonha de contar a minha. Eu sou um cara mais novo. Mas eu sou o Denner Fazolo, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado na UTFPR de Dois Vizinhos. Eu sou paranaense, nascido e criado no Paraná, mas qualquer um que perguntar, eu sou nascido e criado no Goiás. A minha trajetória na Assistec é um pouco mais recente. O Bidu aqui já tem 9 para 10 anos. 10 anos de Assistec Agrícola. O Alessandro está aí, o sócio fundador, com 23 anos. Eu estou indo para 6 anos de Assistec. A minha história começou quando eu ainda estava saindo da faculdade de estagiário. Rapaz, foi a mesma briga do Bidu para conseguir o estágio com o Alessandro. Eu acho que ele não gosta de estagiário, não. Não, eu gosto sim, porque a maioria do nosso time é formado por estagiários, né? Ex-estagiários, né? Todos formados da base. Era para vir um amigo meu que formou comigo para participar da Assistec como estagiário, o Matheus Nelore, apelido dele. E nisso ele conseguiu uma oportunidade de estágio lá no Paraguai, que é onde ele está até hoje, e ele comentou comigo se eu não tinha interesse nessa vaga com o Alessandro. Ele conheceu o Alessandro num evento Paraná, acho que foi de ervas daninhas, né, Alessandro? A gente estava em 2015, se eu não me engano. Acho que foi 2015, por aí, estava lá no Paraná, num evento de ervas daninhas, o Congresso Nacional de Ervas Daninhas, em Curitiba. E aí foi lá onde eu conheci o Matheus, e ele pediu o estágio, ele ficou sabendo de mim e pediu o estágio para mim. Pois é, e o Matheus conseguiu essa oportunidade no Paraguai e perguntou se eu não tinha interesse. Para mim, na época eu estava tentando alguns processos seletivos no Paraná, mas eu falei, cara, para mim interessa demais, porque eu vou sair da minha zona de conforto, vou pro Goiás, que a gente sempre teve curiosidade, e uma empresa que me chamou muito interesse na época, que é a questão da agricultura de precisão, porque na faculdade, na época ainda, vamos falar, de 2014, quando eu ingressei, até 2019, era algo ainda novo para a nossa região. Aqui já era mais consolidado, o Centro-Oeste, pegando Mato Grosso, mais consolidado. Para nós é algo novo. Então, para mim, despertou interesse. E assistência também. Porque as empresas de assistência, na verdade, na minha região do sul do Paraná, sudoeste do Paraná, são as cooperativas, que têm os assistentes que vão dar assistência, mas não uma empresa focada naquilo, em monitoramento 2 vezes por semana, que foi o que destacou o Alessandro na época. Então, para mim, foi de grande interesse.
Entrei em contato com o Alessandro, ele não respondia, não atendia a ligação. Normal. Mas aí, até que eu falei, fiquei com dó desse menino, vou pegar ele. Fechei com a parceria para o estágio e ingressei no dia 2 de janeiro de 2019 no meu estágio. Você meio que caiu de paraquedas, então. Foi uma oportunidade que era para vir um amigo seu e acabou que você ingressou de paraquedas. Eu falo que foi Deus, Bidu. Eu acredito que eu até estava falando para minha mulher essa semana, Deus coloca as pessoas no lugar certo, porque dali em diante tudo na minha vida deu certo. Eu saí de estagiário para contratado, hoje sócio, parceiro de vocês na Sistec. E assim, uma coisa engraçada, Denner, que você falando aí, saiu de estagiário, né? Você começou fazendo estágio com nós, aí foi para a fazenda de um cliente nosso, para ficar na fazenda por 30 dias, né? Ficou? 30 Ele pediu para ficar por 30 dias. E o engraçado é que quando você terminou o estágio, ele ligou para mim e falou assim, você tem que contratar esse rapaz. Você não deixa ele voltar para o Paraná. Então, assim, foi muito interessante, porque ele insistiu comigo, né? E aí hoje nós estamos aqui, né? Batendo um papo entre sócios, que é interessante. Esse cliente que está com a gente até hoje, na época, eu chamo ele até hoje do meu pai de Goiás. O João Antônio. João Antônio. Ele que me colocou, vamos dizer, na Citec. Quem me contratou não foi o Alessandro, foi o João Antônio, cliente nosso, ele que me contratou. E nesse período de estágio, eu participei de atividades aí no campo experimental, que a gente fazia nosso trabalho de pesquisa. O Bidu, acho que era o coordenador na época, junto com o Kemuel, que fazia o acompanhamento dos testes. E aí, quando eu voltei da fazenda lá do João Antônio, eu fiquei nesse período ali acompanhando os meninos de campo, ainda no estágio. E aí eu fui para o Paraná defender o meu estágio, defender o TCC, aquela parte mais burocrática. Voltei para lá, deu uma saudade, quase fiquei. O Alessandro queria pagar pouquinho demais, mas eu quase fiquei lá. Aí eu fiz o compromisso, voltei, e é como eu falo, era o objetivo de Deus que eu crescesse dentro da empresa. Voltei para cá como trainee da Sistec e coordenador do campo experimental. Acho que eu acompanhei uma safra de soja. Isso foi que ano mesmo? 2019 para 2020, todo esse processo. Foi muito, muito rápido. Denner, e uma pergunta que até o Bidu comentou, os pais do Bidu não vêm da lavoura, né? Não. Você já vem da parte de agrícola ou pecuária lá, seu pai tem uma propriedade, sua mãe lá, né? Que nem eu também, meus avós, eles mexiam com algodão, café no Paraná, depois algodão. Então, assim, acabou tendo essa ligação que a gente envolveu. Você também tem uma ligação assim, né? Eu tenho. O meu pai tem um sítio, um latifúndio de 10 hectares. Já é muita coisa. Onde vamos dizer assim, eu fui nascido e criado lá. Desde menino mexendo com bezerro. E o meu pai sempre plantou aquele milho para vender. Na época eu achava que era uma lavoura muito grande, porque era muito serviço para fazer manualmente. Era plantio, capinar, que, vamos dizer, para nós o recurso era mais limitado, não tinha esse negócio de trator, era tudo mais na enxada e no boi, arrado de boi, grade puxada de boi, caroço, quebrar o milho era tudo na mão. Mas era algo que sempre, vamos dizer, sempre teve na veia, que nem o Alessandro comentou. Teve um período que a gente trabalhou com fumo. E esse negócio é interessante, porque você falando aí, a coisa que trabalhou. Eu quando era pequeno, eu lembro, se eu tinha uns 8 anos, a gente morava em Maringá ainda, que depois quando dos 8 anos, meu pai foi transferido meu pai é militar e ele foi transferido para um destacamento, falava, ele foi para uma cidade chamada Santa Inês. E essa cidade também, em volta, tudo era algodão. Então, assim, meu avô já trabalhava com isso. Eu ficava olhando lá em Maringá, no conjunto que a gente morava lá em volta, tudo era soja, algodão e trigo. E eu ficava olhando aquilo e falava assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar com isso. E, de fato, eu cresci e realmente fui estudar colégio agrícola para trabalhar com isso. Então, assim, é interessante, porque a gente vê essas coisas e fala, eu quero fazer isso aí, e a gente consegue atingir, tipo né? assim, meus pais não é da agricultura nem nada, mas eu sempre vivenciava, tipo assim, eu ia muito para fazenda, ia passar, tinha vizinhos meus que trabalhava na época, trabalhava para alguns produtores, e eu ia passar as férias lá e ficava olhando, admirado com aquilo. Quando eu tinha a oportunidade de subir num trator, vixe, era uma maravilha. Aí você vai apaixonando, né? Você vai querendo mais vivenciar aquilo no dia a dia. Aí,
como o Alessandro falou da idade, 8 anos aí, a gente sempre na roça, sempre mexendo ali na roça, a vontade era sair, Deus me livre, trabalhar braçal. Não, eu vou estudar porque eu vou sair do braçal. Hoje a gente tá aí trabalhando com a mente, com os braços, mas fazendo aquilo que eu acredito que eu nasci para fazer isso. Que gosta. Na época, o meu irmão foi fazer colégio agrícola também, meu irmão é técnico agrícola, depois, muitos anos, formou agrônomo também. E eu fui para casa familiar, que é tipo um ensino médio voltado para um setor agrícola também. Só que você não sai com um título. Você estuda quase todas as mesmas matérias, mas não sai com um título de técnico agrícola. Foi ali que despertou meu interesse em fazer agronomia. Por mais que eu vinha da roça, do mato ali, eu queria ser professor de história. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei demais. Mas ali eu decidi que era o meu ponto, que é o que eu quero. Os professores que iam dar aula técnica lá, a maior parte era agrônomo. Eu falei, cara, eu quero fazer o que eles fazem. Eu quero viver isso. Eu quero andar de caminhonete, ter um computador. Descobri que não é isso. Aí eu descobri que era andar de doblô e de carona ainda. Andar com bombinha costal, bombinha costal. Isso aí ninguém conta. No começo, o Denner já começou a trabalhar com a D20, né? D20 litros nas costas, né? Fazendo os trabalhos, os testes. Que o Denner mesmo falou que ele começou com nós aí na parte de experimento, né? A gente, né, durante um período, a gente trabalhou com experimentos. Hoje a gente trabalha mais com experimento de variedades de soja. Mas antes a gente fazia testes de produtos, aqueles produtos que o pessoal já estava usando na fazenda. O Denner ficava lá, tafuiado lá no meio lá. O Bidu era o nosso plantador. Ele montava no trator e ia plantar os colhedor também. Os colhedores também. Nós tínhamos uma colheitadeira pequenininha. 40. Uma 40-40, né? Mas tem mais alguma coisa, Denner, que você gostaria de acrescentar? A sociedade. Aí, igual o Bidu estava falando, quando ele entrou na sociedade, que o Alessandro chamou a gente, na época, então, tinha alguns clientes em Piranhas, né? Que era o pessoal lá do Grupo Guerra, que tinha mais alguns clientes lá. A gente estava com uma área de uns 6, 7 mil hectares na época. E aí o Alessandro chegou para mim fazer a proposta para a gente desenvolver Piranhas. Já tinha um colaborador atuando na região, mas ele queria desenvolver a região. Foi quando começou a dar aquele boom de expansão agrícola na região de Piranhas. Né? O Alessandro chegou para mim assumir lá primeiro. Você tem coragem? Eu falei, coragem eu já tenho há muito tempo, quando eu saí do Paraná. Agora eu estou perdido aqui, desgarrado. E aí eu assumi, junto com o Coleta, aprendi demais com ele, porque o cara que sai da faculdade é só o sonho e acha que sabe ter o porquê ter o diploma, mas a hora que você agarra no campo, você pega um cara com experiência, aí você aprende. Rapaz, você aprende muito. E a Piranha foi desenvolvendo. Foi naquele ano, mais ou menos 2020, que o Alessandro sentou com eu e o Bidu e fez a proposta de parceria. Então, desde então, a gente montou a parceria, vem crescendo. A Sistec saiu na época aí dos seus 7 mil, chegou aí seus 20 mil hectares na região de Piranhas. Região de Piranhas aí pega Baliza, pega Torixoréu já no Mato Grosso, pega Bom Jardim, que fica do lado de Piranhas, Arenópolis, que é a região que eu atuo hoje, que eu estou lá atuando, tem a nossa filial da Sistec lá, com uma equipe de trabalho. Eu acho que a minha história na Sistec até o momento é essa. Então, assim, agora vamos falar um pouco, nós contamos um pouco da nossa história, vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Que é interessante as pessoas entenderem qual que é o nosso trabalho realmente. Então, hoje, a gente trabalha com assistência técnica campo. Os nossos técnicos de campo, eles vão 2 vezes por semana na fazenda dos clientes, roda a fazenda dos clientes de moto, né? A gente optou em trabalhar com moto, por quê? Por agilidade e qualidade melhor no serviço. Por que a qualidade melhor? Porque o cara consegue rodar mais a área, e no mesmo tempo que ele estaria parando com o carro, descendo do carro, indo para o meio do talhão, voltando a pé, esse tempo que ele gasta com a moto, ele roda muito mais o talhão, consegue fazer uma qualidade melhor. E essa dinâmica aí, você deu uma incrementada nela, você trouxe essa dinâmica para cá, porque na época não era assim, né? Então, hoje eu até brinco assim, se você vê alguma caminhonete ou carro, saveiro rodando dentro, já está aí com a moto na carroceria,
foi eu que comecei isso em 2003, né? Quando eu comecei com um cliente aqui, a primeira coisa que eu pedi para ele, arrumou uma moto para mim. Ele, por quê? Foi porque o trabalho fica melhor andando de moto. E aí eu comecei com ele, ele arrumou uma moto, mas aí em 2006, quando a gente começou a melhorar a situação até financeira, eu até já comprei uma moto, e aí eu já colocava a moto, eu lembro, eu tinha um Corsinha, comprei uma carretinha, tinha um Corsinha azul, comprei uma carretinha, colocava a moto na carretinha e ia para as fazendas, rodava o dia inteiro de moto e voltava embora. Então, de carro mesmo, eu não rodava nada, né? Então, assim, essa ideia que eu trouxe deu qualidade melhor ao serviço. Essa ideia que eu trouxe na época para a cidade, né? É porque o olhar de moto, que nem você estava falando, Alessandro, você consegue pegar na ponta de um talhão e sair na outra ponta. Que hoje o que é o zoado do agrônomo olhar a roça é a olhada de agrônomo. Você baixa o vidro aqui e fala, opa, tá olhando, tem um percevejo ali, dá um zoom. Tem uma ema andando, baixou uma lagarta. Mas foi então, algo assim, novo, então. A gente veio com essa ideia. E outra coisa que também que eu comecei antes, né, que foi em 2002, ainda eu trabalhava em outra empresa, foi eu que comecei aqui na cidade, foi com a agricultura de precisão, né? Que eu gosto de falar de manejo de fertilidade do solo, que é a parte de coletas de amostra de solo mais detalhada, né? Então, quando eu comecei em 2002, a gente já chegou com uma ideia de imagem de satélite, ninguém sabia disso, né? Então, assim, eu também... achava que você era doido, fala, que isso é interessante, porque aí a gente fazia de 10 em 10 hectares, era interessante porque não tinha os GPS que a gente tem hoje para aplicar em taxa variável. Então, a gente ia lá, fazia com grade niveladora, eu coletava a cada 10 hectares as áreas, fazia as recomendações em cima daquilo, depois ia lá, nivelava, falava, ó, nesse lugar da niveladora para cá, você vai aplicar 5 toneladas de calcário, 2 toneladas, 1 tonelada de calcário. Então, também mostrando que a Assistec, desde o começo, ela vem sempre trazendo inovação. Sempre se reinventando, sempre se reinventando. Porque a gente tem que trazer essas inovações, porque a agricultura, ela é uma coisa que ela não para, ela não pode parar. A agricultura, ela que alimenta o mundo, então ela não pode parar aí. Mas a gente também não pode parar no tempo. A gente tem que ir progredindo junto, porque quando eu comecei a trabalhar com a agricultura em 97, que eu comecei como pragueiro de algodão, em 97, em Chapadão do Céu, soja, você via um cara falando de soja, era 45 sacos, o cara colhia demais. Colhia demais. É muita coisa. Né? Hoje nós temos talhões aí atingindo 90 sacos, 80 sacos, 70 sacos. Existe. Nós temos talhões atingindo isso. A meta dos produtores aí é 100 sacos. Já todo mundo, eles querem uma casquinha de 100 sacos. É difícil demais. E assim, como tem que se reinventar e inovar a cada ano, cada safra, eu acho que a gente vivencia uma coisa diferente, né? Você acha que o mesmo produtor que produzia lá seus 40 sacos, 45 estourando, se ele vivesse a mesma coisa que ele vivia lá, você acha que ele conseguiria produzir 80 sacos hoje? Então, se ele parasse no tempo e falasse, não, o meu jeito é isso aqui, sou sistemático, vou trabalhar assim. Eu sempre converso com os clientes meus, que eu falo assim, vocês não abriram a área de vocês de maneira errada naquela época. Vocês abriram da maneira que tinha, mas hoje a gente pode melhorar. Então, quando eu bato muito fechado em cima do pessoal, é o quê? Vamos trabalhar com perfil de solo. É uma das coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Vamos fazer perfil de solo, vamos subsolar as áreas, vamos quebrar camada compactada. Porque hoje nós estamos tendo muito problema. Se você observar hoje, o Denner estava falando hoje sobre o negócio dos capim pé de galinha. Observa para você ver. Pé de galinha está sendo um problema. E onde pé de galinha mais tem? Em áreas compactadas. Em áreas compactadas. Então, se a gente começar a trabalhar fertilidade, trabalhar descompactação de solo, a gente consegue melhorar aprofundamento de raiz. Porque se você observar os cases do SESB, você vai ver que o pessoal, eles têm uma fertilidade de solo, não é altíssima embaixo, mas é distribuída. É distribuída. Então, assim, o cara tem uma fertilidade de solo que ele começa aí com até 1 metro bem distribuída. Então, a ideia é fazer isso. A gente mostrando para os clientes que fazendo uma descompactação de solo, fazendo uma fertilidade de solo bem feita, fazendo um manejo fitotécnico bem feito, atinge-se altas produtividades. Alessandro, então, pegando o gancho dos trabalhos oferecidos para a Assistec, o monitoramento feito de moto,
Mas qual que é o objetivo desse monitoramento, vamos dizer assim, para apresentar para o produtor, para trazer, que a gente quer mostrar para o pessoal que a gente está buscando os problemas para levar também a solução ao mesmo tempo, né? Você falou um negócio. Qual é o objetivo? O objetivo é o velho manejo integrado de pragas, né? Que é o velho manejo, porque quando a gente entra com o manejo integrado de pragas, eu vou aplicar realmente somente aquilo que precisa. Antigamente, o produtor chegava e falava assim, cara, eu tenho lagarto, tem percevejo, vamos aplicar esse produto aqui que ele já limpa tudo. E muitas vezes o cara não tinha nada lá, mas ele falava, vou aplicar porque para mim não entrar de novo. E hoje a gente já trabalha com esse monitoramento, que esse monitoramento que a gente faz, que eu falo 2 vezes por semana, que a gente acha a viabilidade dele muito melhor do que ir lá uma vez por semana ou a cada 15 dias. Foi o que o Denner tinha falado no começo, né? De quando você achou interessante esse método de trabalho que o Alessandro desenvolveu. Então, assim, é interessante porque quanto mais curto o intervalo de tempo que a gente está dentro da lavoura, né? É mais assertivo que a gente vai fazer. Porque assim, ó, hoje eu posso passar nesse talhão aqui e acabei olhando aqui, passando aqui, eu vi que aqui tinha alguma coisa. Mas eu passei de cá e não vi. Só que na mesma semana, naquela mesma semana, eu passei de cá, opa, já está igual aqui. Vou mandar aplicar em tudo. Então, assim, por isso a ideia do monitoramento 2 vezes por semana. Não é só simplesmente ir lá, cortar de moto e voltar embora. É um monitoramento mesmo, né? Pegando um exemplo das 2 vezes por semana, por que é tão importante? Um problema agora na região de Piranhas, na safrinha de feijão calpi. Foi num dia lá, fez a visita, o monitoramento bem detalhado, presença de mosca branca. Já teria que aplicar, mas o produtor falou, não, vamos dar uma segurada até a próxima visita. Se a próxima visita fosse só na outra semana, cara, eu te falo que ele ia perder muito feijão, porque nós voltamos ali 3 dias depois naquela área, 3 para 4 dias depois, aquela área estava com infestação já começando a dar mela para formar fumagina logo. Fora que já estava começando a formar virose nas folhas. Aí, na hora, já ligamos para o produtor, passamos o relatório, ligamos para ele para tomar a decisão. Onde entramos com questão do manejo integrado, entramos com químico e entramos com biológico. Que teve um resultado muito bom. Tivemos um resultado bacana. Se tivesse esperado esses 7 dias para o retorno, talvez teria perdido muito. E tem casos também, Denner, que a gente já observou, assim, da gente lá, o produtor plantou a soja e aí voltar lá, a soja está começando a nascer e 3 dias depois a gente volta lá, já tinha lagarta começando a cortar, que se a gente não entra correndo com um produto para segurar aquela lagarta, tinha dado problema também de perda de distância. Então, assim, se o cara leva um período maior, como é que ele ia ver? No começo a sojinha bonitinha ali, não estava vendo lagarta cortando. Então, assim, esse é um dos trabalhos que a gente bate mais fechado em cima, que é o monitoramento a cada 5 dias. E voltando também, que é interessante a parte de manejo de fertilidade, porque se não adianta a gente querer fazer todo esse trabalho fitotécnico se eu também não trabalhar bem a parte de fertilidade do solo. Tudo começa ali, né? Se eu não fazer uma calagem bem feita, se eu não vir com o fósforo na quantidade ideal para aquela cultura, se eu não vir com o potássio. Nós estamos aí vendo aí, ó, as variedades de soja hoje, você está jogando potássio e elas estão dando deficiência de potássio ainda. E aí, demanda muito grande. Então, você vê que a gente está aumentando e aonde, dentro da própria fazenda do produtor, ele fala assim, cara, vamos fazer um pouco mais aqui para a gente ver se compensa. Quando você olha aquela soja que ele fez um pouco mais de potássio, você vê que ela já não está amarelando o ponteiro. Então, assim, a fertilidade de solo é uma das coisas importantes. Também, do mesmo jeito, da escolha da variedade, né? Então, assim, todo esse trabalho, a gente está aqui, né, ajudando o produtor na escolha da variedade, na qualidade da semente que ele está comprando, que a gente tem que olhar isso também. Não adianta a gente chegar e falar para o produtor, eu quero que você planta lá a variedade tal. Vou dar um exemplo, que era uma variedade muito plantada no baixo ali, e até no Mato Grosso, né? No Vale do Araguaia, a Olimpo, né? Não adianta eu chegar no produtor e falar assim, vai comprar Olimpo. Aí ele vai em qualquer lugar e compra uma semente que não tem a qualidade. Então a gente também dá essa assessoria para o cara, para mostrar para ele quais os trabalhos que a gente está fazendo, mostrando a melhor qualidade de sementes, a melhor sementeira que tem no mercado para a gente levar a semente de qualidade para a lavoura. E isso, assim, a gente está falando de clientes que a gente trabalha
com vários tipos de cliente. Então, assim, tem cliente que tem uma formação, tem cliente que não tem formação, mas tem uma vivência daquilo há muitos anos, que é passar de geração, e tem cliente nosso que embarcou na onda da agricultura agora e que não conhece nada. Então, assim, a gente tem toda a gama de cliente e a gente faz essa adequação para todo mundo. Então, assim, a gente deixa todo mundo informado de tudo que acontece, de tudo que tem que ser feito, né? Então, assim, hoje em dia, o cara que pensa em entrar na agricultura, mas ele não tem conhecimento nenhum e tudo, ele fala, a melhor escolha do cara é partir para a consultoria, né? Porque vai mostrar o caminho para ele andar. Essa que é a ideia da consultoria. Além do benefício de fazer esse monitoramento, porque tem produtores que conseguem monitorar a própria área, só que o olhar técnico nosso lá faz esse diferencial. Só que isso que o Bidu falou é verdade. A gente encaminhar essas pessoas, porque às vezes eles estão tão focados em começar a plantar uma lavoura, mexer com gradagem, mexer com um trator, e eles esquecem o passo a passo para chegar lá. Eu lembro de um professor da faculdade, qual que é o primeiro processo? Se chama planejamento. E a consultoria está ali para fazer esse planejamento. Que o Alessandro falou dos materiais, tem muito produtor que fala, nossa, o meu vizinho aqui, o Vartim, colheu 80 sacos na Olimpo, vou plantar o Olimpo na minha área. Opa, pera lá, o que a gente da consultoria tem que fazer? Olimpo se adequa na sua área? A sua área é uma área mista, é uma área que tem problema de nematóide, tem problema de pé de galinha. É o que eu até estava trocando ideia com o Alessandro, a gente junto no grupo, trocando ideia hoje de materiais de soja. Por exemplo, a Olimpo eu já não posso colocar numa área que está com alta infestação de nematóide, mesmo fazendo um manejo de biológico no solo, a gente tem que colocar um material que tem resistência, que nem no caso lá a gente fez análise e deu cisto de raça 3 e 10. Beleza, aí eu tenho várias opções no mercado, tem a Dom Mário 78X80, que tem raça 3, 9 e moderadamente, eu acho que a 10, 14 mais. Tem a Sparta, que é resistente à raça 3. Tem materiais, né, pra gente posicionar então pra cada são área. alguns detalhes que pode mudar o rumo da lavoura, né? Ixi, então, queima material. O Olimpo que produziu 80 lá, produziu 40 aqui, queimou o material. E você falou um negócio interessante do planejamento, né? Porque a gente sempre senta com o produtor bem antes, e faz todo o planejamento dele, como que ele vai conduzir a lavoura, quais as aplicações que pode acontecer. A gente já faz todo esse planejamento, faz desde a dessecação dele para plantar a soja, até a dessecação da soja para colher. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando, a consultoria tem que estar sempre buscando coisas novas, buscando informações para levar até o produtor. Porque não adianta, senão a gente chega lá e vai começar a fazer a mesmice, né? E a ideia da consultoria é isso aí, é fazer um planejamento para ele e mostrar para ele que nem tudo que a gente vê os outros fazendo na sua área vai dar certo. Nós estamos também no Vale do Araguaia, na região ali perto de Confresa, lá no Espigão do Leste, estamos lá no Porto Alegre do Norte. Eu sempre brinco com o Matheus, que é o nosso sócio lá da região lá. Eu falo Gaúcha do Norte. Ele fala, que tanto você fala Gaúcha do Norte, mano? Até eu lembrar que é Porto Alegre do Norte, né? Tudo gaúcho. Nós estamos lá em Porto Alegre do Norte, e aí a gente conversando, né, de um caso específico lá, onde a área desse cliente não dá para plantar um tipo de variedade que ele queria plantar, por quê? Porque tem muito nematóide de galha, né? Então, peraí, vamos fazer um planejamento agora. Estamos correndo atrás agora para ver qual material melhor se adequa nessa área. Porque realmente tem muito nematóide de galha. Então não adianta eu querer chegar lá e plantar, igual você falou, a soja que o vizinho colheu 80 sacos. Né? É um grande problema mesmo. A implantação da agricultura de precisão lá atrás, quando você começou, foi difícil? Como é que foi a aceitação desse pessoal? Rapaz, porque era interessante, porque como eu tinha as imagens de satélite, você não via ninguém falando de imagem de satélite. O cara de imagem de satélite. Teve uma vez, eu até achei interessante, que eu fui apresentar para um produtor e falou assim, você não tem autorização para ter imagem da minha área? Eu não tenho autorização, eu tenho a imagem. Se eu tenho autorização, a empresa que eu estou trabalhando é que tem que responder sobre isso, né? Mas, assim, de princípio, era até um choque para o cara, né?
Porque naquela época, em 2002, tinha um pessoal dessa empresa que eles já faziam o índice NDVI. Você vê, eles faziam o índice NDVI e mandavam para mim já pronta a imagem. Então, quando eu abria e puxava a área do cara, já dava para mim falar para o cara, ó, aqui sua soja está melhor, aqui indica que ela está melhor, aqui indica que ela está pior, aqui indica que a soja está muito ruim. E aí teve até um caso interessante que eu mostrei para ele uma faixa, assim, certo? Uma faixa, né, para o cliente. E ele falou, de que dia que é essa imagem? Eu falei, tal dia. Ele falou, tal dia eu fiz cobra na área. Porque o cobra, né, o lactofen, dava aquela queimada. E pegou certinho a mancha no meio do talhão, de uma certa altura, o NDVI pegou aonde ele fez o lactofen. Então, assim, a aceitação na época não foi fácil, porque não era barato. Hoje em dia, a gente tem até que tomar cuidado, porque tem muitas empresas de agricultura de precisão aí. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem que prezar muito pela qualidade. Eu e o Denner mesmo olhamos uma área em que a área do cara estava toda manchada, porque um pessoal foi lá e disse, eu faço agricultura de precisão, e regulou a máquina do cara com faixa menor. E aí o cara estava trabalhando lá com 12 metros e, na realidade, não estava caindo 12 metros de calcário. Então, ficou as faixas no talhão do cara. Até o Denner foi lá também olhar essa área. Essa área. Eu lembro de um cliente nosso que está com nós até hoje, isso em 2020, início de 2020 ali, porque a gente faz todo esse processo, coleta o ponto, tem aquele cuidado na coleta do ponto, não pode contaminar de um ponto para o outro, tem que ter a broca específica, tem que ter um monte de coisa, que é o cuidado inicial. Tem que escolher o laboratório certo para mandar, para não ter um erro. O primeiro processo, não pode ter o erro amostral. Segundo processo, tem que ter um laboratório de confiança. Por causa dessa análise. E a recomendação, a gente não pode errar para fazer uma agricultura de precisão, uma fertilidade do solo em taxa variável, seguindo os princípios de uma agricultura de precisão sobre a coordenada geográfica de cada ponto que a gente coletou. E aí, na hora de eu regular, eu jogar isso tudo ao vento, porque se eu não fizer uma faixa, esse produtor falou, cara, gasta o dia inteiro, mas você não sai daqui sem fazer uma faixa, porque eu paguei por uma agricultura de precisão, não por algo de desprecisão. Ou seja, nessa área que eu fui visitar desse rapaz, é uma área que a empresa pegou uma área que estava sendo melhorada, fez uma taxa variável, mas não regulou bem o implemento, jogou todo fora aquele trabalho para trás. E é isso que a gente preza muito, né? E aí, qualidade, assim, né, Bidu? Qualidade. E você falou assim, aí respondendo a sua pergunta lá sobre a dificuldade, tinha dificuldade, porque as pessoas não acreditam de imediato. Então, na época, eu consegui fazer no máximo 1.000 hectares, quando eu comecei. Então, fez 30 hectares para um, 50 para o outro, 200 para outro. E nessas áreas já deu resultado, mesmo a gente fazendo com esse sistema de fazer com a grade, né, tudo certinho. E uma curiosidade interessante que aí, quando a gente começou a rochar com a agricultura de precisão, porque em 2003 eu montei a minha empresa, né, que é a nossa empresa hoje, eu montei ela. Mas em 2005 nós tivemos uma crise da soja. Foi aquela crise que nós saímos de soja de 40 e poucos reais para 19 reais. Então, nisso aí, lascou todo mundo. E em 2004, a gente trabalhando, capengando, mas em 2005 estava tão... Eu não estava conseguindo conseguir cliente na época. Eu voltei a trabalhar de novo com uma empresa de agricultura de precisão. Lembro muito bem disso. E aí, rapaz, nós fomos buscando informação para fazer agricultura de precisão de qualidade. Então, se você pegar os 5 primeiros equipamentos de taxa variável de Jataí, foi eu que corri atrás, achei a empresa que fornecia os equipamentos, trouxe o pessoal para conversar com os clientes e os 5 primeiros equipamentos vendidos dentro de Jataí foi através de mim que eu fui buscar. Bacana. E aí, então, isso aí, porque assim, a gente tem que buscar sempre qualidade. E aí, quando esse equipamento entrou, aí sim, nós já não teve mais dificuldade. Aí não teve mais dificuldade, por quê? Porque daí quando eu mostrava para o cara uma área que ele estava jogando lá 3, 4, 5 toneladas de calcário de cabo a rabo, e aí eu chegava e mostrava para ele, cara, olha aqui, nesse lugar aqui você precisa de 1 tonelada, aqui você precisa de 5, aqui você precisa de 3, entendeu? Aí sim, aí a gente começou a crescer mesmo. Aí em 2009 já compramos programa para agricultura de precisão, já estava bem mais evoluído. Uma coisa interessante também, hoje você vê um monte de gente coletando com a gasolina, com broca,
Eu vi um cara tentando fazer com motor de partida. O cara fez uma com motor de partida, mas não funcionava. E um dia eu fui na cooperativa que vi uma máquina daquelas de furar cerca. Em 2007, isso, 2008. Eu vi uma máquina daquela e perguntei pro cara, essa máquina é forte? Ele falou, é muito forte. Falei, será que ela dá conta de furar chão? Ele falou, ela dá conta de furar aroeira. Aí eu fui num cliente nosso, que ele é cliente nosso ainda, né? Eu fui nele e falei para ele assim, deixa eu comprar uma máquina lá na cooperativa no seu nome, uma máquina assim. Ele, para que você quer? Eu falei, para coletar amostra de solo, eu vou testar. E aí comprei o trado, mandei cortar o trado, fazer a coisa certinho, colocar no mandril e deu certo. Hoje muita gente coleta com essas máquinas. Aí as pessoas falam assim, mas foi você que inventou? Não, não foi eu que inventei. Simplesmente eu comecei e muitas pessoas, né, depois disso aí, continuaram. Então, assim, tem muita coisa que foi adaptada. A gente começou eu comecei com furadeira elétrica, cara. Aquelas furadeiras Bosch, né? Aí depois passei para aquelas DeWalt, que elas são mais potentes. Aqui que tinha muita gente que tinha. Eu vi um consultor uma vez, ele instalou um transformador no carro dele, na picapinha dele. Eu vi, o cara fez isso, ele pegou uma furadeira mesmo, e ligava e falou, Alessandro, mas coleta que é uma beleza. Então, assim, você vai olhando pessoas fazer as coisas e fala assim, será que isso dá certo? Aí, quando eu vi a BT-45, né? Então, assim, a gente coletou, foi um negócio acelerou o processo. A dificuldade não, a não aceitação, né? Naquela época, não é tão diferente das coisas de hoje, porque, assim, quando vem alguma coisa nova, o produtor ainda fica ressabiado em implantar, mesmo que seja na agricultura de precisão, mesmo que seja em outros fundamentos dentro da lavoura. Tem uma certa, assim, não rejeição, mas uma certa desconfiança, tipo, vai funcionar, vai dar certo? E a empresa de consultoria, ela está aqui para isso, porque a gente corre atrás, a gente estuda, a gente busca. Então, o que a gente leva para o produtor, a gente já tem uma ideia de que realmente a coisa vai funcionar, né? Não, pegar nessa parte aí, igual tem vários memes do pessoal dos influenciadores aí, dos primos agros, que eles comentam, tem dos cortes deles lá, que o cara começou a somar lá, o seu Eduardo começou a somar. Não, esse folhar aqui, tanto saco, esse folhar aqui, tanto saco. Se somar tudo que, vamos dizer, chega na fazenda para o produtor, o cara vai colher 200 e poucos sacos, mas aí a consultoria coloca dentro somente aquilo que a gente acredita que dá resultado, porque a gente vem fazendo trabalho, vem testando então produtos a gente também. A gente não entra no escuro, né? A gente primeiro faz os testes, isso é uma parte... É igual eu falei, a gente começa aí desde o solo, coletando o solo, mostrando para o produtor qual o melhor material para a área dele, de soja ou de milho, ou qual o híbrido de milho, mostrando para o produtor quais os melhores produtos para ele usar, inseticida, fungicida, herbicida, e para chegar, quais os melhores micronutrientes também, para chegar o biológico, para chegar a um peso de grão maior, né? Porque, assim, a ideia nossa é levar para o produtor uma produtividade com lucratividade. E não somente a produtividade, né? Que a produtividade é aquela, o cara fala assim, eu colhi 90 sacos, mas ele gastou 80. Então, às vezes, o cara colher 70 sacos e gastar 40, a lucratividade dele é maior, né? Então, por isso até a gente tem o nosso slogan, que é produtividade é o nosso alvo, né? Mas uma produtividade com responsabilidade e com lucratividade. É aquele foco que a gente entra fazendo toda a agricultura de precisão, o planejamento, a gente está embasado na pesquisa também, e isso tudo agrega, e no final tem os monitoramentos também, isso tudo agrega para a gente ter uma produtividade boa no final. E é um conjunto, hoje está nós três aqui que faz a nossa discussão entre nós, mas o Bidu tem uma equipe que trabalha com ele, são 2 de campo, o Alessandro tem uma equipe de geoprocessamento dentro do escritório, eu tenho uma equipe lá com mais 4 meninos, o Matheus está em 3 lá no Mato Grosso, e a gente, além de trocar essa ideia entre a gente, troca ideia entre os meninos e faz o treinamento para a nossa equipe de campo, para eles também estar sempre antenado com as coisas novas de campo, né? Antes de iniciar a safra, a gente fez uma semana técnica
para os nossos colaboradores, trouxe palestrantes, pesquisadores, só para gente interna da nossa equipe. Isso é bom, porque não foi só a parte de pesquisa, nós trouxemos também algumas empresas que veio falar sobre os produtos novos, produtos que estão dando resultado, o modo certo de aplicação, o jeito, a hora certa. Então, assim, a gente pensa muito nisso, do treinamento do nosso consultor de campo também. Não somente nós três aqui, né? Eles são nossos olhos lá, eles são os nossos olhos. E a gente também não deixa de estar rodando as lavouras, né? O Denner mesmo fica na região de Piranhas ali, todo dia o Denner está rodando lavoura, o Bidu tá aqui, já está aí, todo dia está rodando lavoura. Hoje eu fico mais na parte do processamento, o estrutural, mas também rodando lavoura. Ontem, segunda e terça, eu passei o dia inteiro, eu e o Matheus rodando as áreas lá do Mato Grosso, né? Lá no Espigão do Leste, lá fomos lá no Porto Alegre do Norte. Então, assim, claro, eu também não deixo de rodar. Mas a gente pensa na qualidade dos nossos colaboradores para levar um trabalho bem feito para os nossos clientes. Pessoal, o papo tá legal, né? Eu gostaria, Acabou, Bidu... Encerrou já? Quase. O Bidu falou que meia hora era muito, parece que tá acabando, tá estourando. Parece que eu gostei de bater esse papo. Eu gostaria, Bidu, você deixar umas considerações finais aí, que você... Pode chorar ou não? Pode também chorar, pode O primeiro falar. podcast da Assistec, né? Eu acho que vem muita coisa boa por aí. A gente planejou e estamos planejando para trazer coisas melhores para vocês, para a gente discutir, para a gente conversar, que a gente vai falar de todo o assunto relacionado à agricultura. A gente vai falar de mercado, a gente vai falar de produto, vai falar de técnica no campo. A gente vai, eu acho que explanar muita coisa aqui durante esses podcasts que a gente está fazendo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo, que está escutando esse podcast, e que venha mais perguntas, que alguém faça mais perguntas, que a gente pode explanar e trazer para cá, para a gente trocar conhecimento. Eu acho que isso aqui é de grande valor, é de grande valia, e que vai agregar muito, não só para a gente, né, mas também para todos vocês. E aí, Denner? Eu já fiquei muito satisfeito com o primeiro podcast da Assistec, fiquei muito satisfeito. Essa troca de informações entre a gente, e que é o que a gente quer fazer. Vai ter dias que vai estar sentado aqui junto com o Bidu, com o Alessandro aqui, e o Bidu, um pesquisador, às vezes um produtor vai estar aqui contando a sua realidade, como que ele começou lá em 1900 e bolinha, como que ele chegou hoje, o que ele teve de enfrentar de mudança. A nossa ideia é essa. E, assim, a Assistec tem muito conhecimento para trazer, o pessoal aí que está assistindo a gente, que acompanha, que também pedir ajuda de vocês para compartilhar o nosso podcast, compartilhar para outras pessoas. Hoje foi só apresentação para conhecer a nossa história, porque não adianta vou assistir algo sem saber como começou. Então, conhecer a história, acho que desperta mais o interesse aí das pessoas. Eu acho que é isso, primeiro podcast de muitos que virão, de muitas coisas boas que a gente tem planejado. É só agradecer mesmo e pedir que assista e divulgue, beleza? Então, gente, eu quero agradecer aqui ao Denner, ao Bidu, porque hoje eu olho assim a Assistec Agrícola e falo abaixo de Deus, né? Hoje eu quero agradecer muito vocês dois por estar contribuindo para o crescimento da empresa, né? Hoje também temos, igual eu falei, tem o Matheus, que fica no Mato Grosso, acabei esquecendo, quero pedir desculpa para o Lucas, né, o Assis, que é o outro sócio que fica na Jussara, né? O Lucas fica, ele que é o responsável pela região ali de Jussara, estamos com intenção de expandir para o Tocantins, inclusive na semana do dia 20, provavelmente nós vamos estar rodando as áreas lá que o produtor chamou a gente para ir lá dar uma olhada, né? Então aqui eu quero agradecer vocês, quero agradecer a minha esposa, que está ali no canto ali, que ninguém dá para ver ela, mas ela que foi a pessoa que esteve ao meu lado do começo, inclusive o nome, Assistec Agrícola, foi ela que deu, né? Ela que chegou e falou assim, Alessandro,
eu estava pedindo a Deus um nome e veio a Sistec Agrícola. E se vocês pensar que ela só puxa a rédea dele, não. Ela puxa a rédea de nós dois também. Pô, o trem pra Ela rodar. é brava. Então, assim, quero que tragam sugestões para nós. Coloca lá perguntas, sugestão para o próximo podcast. A ideia nossa, já do próximo agora, já é trazer algo falando sobre o milho, né? Porque nós estamos agora no mês de março e já estamos aí já com praticamente 30 dias, né, de plantio, não mais, né, 30, 40 dias já de milho safrinha já. Então a gente quer trazer algo aqui para falar sobre o milho, doenças, adubação, fertilidade, essa parte toda do milho safrinha. Quero agradecer a cada um dos nossos clientes. Não vou citar nome aqui para um não ficar chateado com o outro, né? Quero agradecer a todos os nossos clientes que deu a oportunidade para nós mostrar o nosso trabalho, né? Nós temos cliente que começou agora, semana passada não, ontem, assinei o contrato. Do mesmo jeito, nós temos cliente que está conosco desde 2007, né? Então, assim, quero agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a vocês que estão ouvindo esse podcast e que venha mais, como diz o Denner, que venha mais podcast aí pela frente aí, trazendo informações para o público. Certo, muito obrigado. E a Sistec Agrícola, produtividade é o nosso alvo, né? É isso aí. Valeu. Isso aí. Falou.